cotação mais ou menos operando no 0 a 0. E para falar sobre tudo isso, conosco aqui, a recebo Luísa Pires, analista lá da Levante de criptoativos. Seja muito bem-vinda ao nosso Crypto News diário. Já participou aí conosco de outros programas, mas seja muito bem-vinda aqui à TV ao vivo, à TV diária aqui da BMC News. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Quanto tempo, né? Há quanto tempo a gente não se vê, mas vamos comentar um pouco sobre esse mercado que virou, né? Hoje vamos conversar um pouco sobre o que é que aconteceu, qual foi essa virada de chave no final do dia para o começo da tarde. Maravilha, eu gostaria até de começar nessa nossa conversa falando justamente sobre isso. O mês passado foi um mês muito bom, muito importante para os criptoativos. A gente teve uma boa valorização da maioria dos criptoativos ali, dos principais do mercado, uma certa recuperação. Este mês começou meio que no susto, mas engatou. Semana passada a gente conseguiu manter uma semana dividida, mas alguns ativos ainda ganhando valor. Esta semana a gente começou bem. Hoje começamos o dia bem, mas de repente o mercado deu uma virada, tem ativos perdendo 8%, 7% nesta tarde. O que aconteceu, Luísa? Qual que é a sua visão sobre isso? Como que você avalia essa virada no movimento do mercado hoje? Então, como você bem falou, julho foi bastante positivo para o mercado de cripto em si. Então, muito puxado ali por conta do merge do Ethereum, né, da atualização, da fusão do Ethereum. E com base nisso, criou-se muita expectativa em relação a isso, ao merge, mas sem esquecer que os ativos principais, né, Bitcoin e Ethereum, estão extremamente correlacionados com a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, os ativos de tecnologia dos Estados Unidos. Hoje, né, a correlação é 0,63, no escala ali de -1 a 1. Então, 1 seria quase completamente correlacionado. Então, para vocês entenderem um pouco, muito do movimento do mercado, no curtíssimo prazo, vai se dar por essa correlação. Então, o que é que aconteceu, né? Saiu aí alguns dados de uma prévia do que poderia ser o CPI americano. Muito se falou sobre 9% e a expectativa do mercado é 8,7%. Quando o S&P caiu, abriu, né? Abriu caindo. E aí, uns 10 minutos antes da abertura do S&P, Bitcoin e Ethereum já estava entregando, devolvendo todo o ganho de ontem, né? Ontem subiu quase 4,5%, hoje já devolveu quase tudo. Então, basicamente isso que aconteceu no curtíssimo prazo, devolveu todo o ganho por conta de uma sinalização aí em questão do CPI, que pode vir um pouco mais acelerado do que o esperado pelo mercado. Maravilha. Queria até tomar esse tema para a gente discutir aqui. A gente falou muito sobre a insegurança que a reunião ali do Fed, a reunião do FONC, ela trazia para o mercado de criptoativos. O mercado ficou bem receoso, caiu bastante ali antes da reunião. A hora que saiu o resultado, a hora que foi ali dentro das expectativas, parece que deu uma animada no mercado. E hoje, com essas prévias do CPI, com essas expectativas para o CPI que vai ser divulgado amanhã, a gente tem que ficar bem receoso com isso, tem que ficar bem atento aqui, todo mundo está nos assistindo, fiquem atentos ao que acontece com o mercado americano, porque, como eu disse aí, bastante correlação o mercado de cripto com o mercado ali, com as bolsas tradicionais, principalmente bolsas de tecnologia. Mas a gente vê o seguinte: o Fed já se posicionou, falou que deve manter a mesma tática, uma política um pouco mais conservadora. O que está assustando o mercado nesse momento? É ter essa realmente quebra de expectativa? O Fed vai ter que sair da zona de conforto? Vai ter que aumentar juros mesmo? Qual que é o grande receio? Porque a gente viu na última reunião, parecia que o mercado já tinha se aliviado, já não tinha mais preocupações. A gente vai ter que ficar sofrendo essa grande volatilidade para o mercado de cripto toda vez que falar alguma coisa de inflação ou falar alguma coisa de juros nos Estados Unidos? Infelizmente, sim. Para cripto, enfim, para o mercado de risco, né? Como classificam cripto hoje. Então, para esse mercado, dado positivo que, enfim, a questão dos dados de emprego, por exemplo, foi massa, né? Para o mercado em geral, para
arrefecimento, mas isso quis dizer que pode ser que a inflação venha um pouco mais acelerada, e isso é negativo para os ativos de risco on. Então, realmente, hoje, num cenário de curtíssimo prazo, tá? Eu deixo isso bem claro, no cenário de curtíssimo prazo, a gente vai ver uma correlação alta dos ativos dos ativos de tecnologia com Bitcoin, principalmente, com Ethereum, e as altcoins nem se fala, né? Sempre são puxadas. Então, a gente vai ver isso acontecendo, mas, principalmente, a gente vai ver que no médio e longo prazo vai haver esse descolamento. Então, um exemplo vai ser o merge ali do Ethereum. Logicamente que existem vários cases que vai destravar valor dentro do Ethereum, mas a correlação do Ethereum no último mês com esses ativos de tecnologia foi muito menos evidente, né? Tendo em vista que desde do seu fundo, entre aspas, ali nos $900, ele já recuperou quase 104%. Então, quando você olha num cenário de curtíssimo prazo, a gente sim vai ter que estar atento até essa pivotagem, né, que a gente fala do Fed, se vai acontecer essa pivotagem ou não, mas no médio e longo prazo, a gente não deve se preocupar em estar acumulando esses ativos, porque eles, naturalmente, eles vão descolar à medida que a inflação no cenário macroeconômico não seja a pauta principal. Perfeito. A gente vem falando muito sobre ruído no mercado de criptoativos. A gente tem alguns ruídos regulatórios, aí tem bastante briga entre a SEC, a Coinbase envolvida aí nessa briga, alguns ativos realmente sendo listados ali como securities. Então a gente tem essa parte mais regulatória para levar em conta ali na hora de investir. A gente tem a parte mais macroeconômica, que é essa que a gente está falando neste momento, mas também a gente tem a parte tecnológica. A gente vai ter uma grande atualização agora da rede da Ethereum, The Merge. Só que eu gostaria até de estender um pouco mais a discussão sobre o The Merge. A gente não sabe se vai acontecer ou não, é a primeira vez que tem uma data definitiva cravada ali, já rodaram alguns testes, os testes um pouco abaixo ali das expectativas da comunidade, rolando um pouco menos ali de transações por segundo do que era esperado, mas ainda tem uma grande expectativa de que realmente aconteça. Nessa expectativa, alguns mineradores já estão muito bravos, já estão ali se movimentando as suas comunidades, querendo fazer um novo fork da Ethereum, lembrando aí uma divisão para que uma parte ali, a Ethereum tenha realmente ali a sua atualização, mas que a gente mantenha o protocolo de Ethereum como está hoje para continuar minerando. Como que você avalia todo esse movimento? Como que gera certa instabilidade tanto para a Ethereum quanto para o mercado como um todo? Essa falta de confiabilidade em relação a grandes atualizações, a gente já teve isso com Bitcoin lá atrás, a gente teve com Ethereum para formar o Ethereum Classic, a gente vai ter estão ventilando aí a possibilidade de ter novamente agora essa nova cisão e futuramente com novas atualizações, lembrando que não é a última atualização da Ethereum, a gente pode ter mais coisas ainda. Como que essa instabilidade afeta os investidores, afeta essa volatilidade do mercado, afeta a comunidade como um todo? Então, é válido lembrar que muito já foi se precificado em otimismo de mercado. Em que sentido, Luísa? No sentido da fusão em si. Os principais roll-ups, as principais breeds, enfim, os principais desenvolvedores do Ethereum apoiam o Proof of Stake, então isso é muito positivo, mas existe sempre uma parte da comunidade que vai meio que tentar tomar isso como empecilho. Enfim, é uma comunidade e sempre vai ter uma parte da comunidade, principalmente a comunidade de mineradores, que é onde é a comunidade que seria mais prejudicada, né, que é a mais prejudicada. Então, principalmente essa comunidade aí vai tentar fazer barulho. Eu creio que no curto prazo a gente vai ter esse ruído, tá, em relação ao merge, principalmente porque houve essa migração para o Ethereum Classic, mas esse fork que o Ethereum quer criar, né, o Vitalik, eu falo que ele quer agradar todo mundo e não quer perder fluxo, fala-se muito que
perdeu-se fluxo, mas muito por conta do cenário também, né? As pessoas não falam isso, mas esse fluxo transacional perdeu é, muito, muito valor por conta do cenário que a gente está vivendo e não por não ter tanta adoção para o Proof of Stake. Tá? É muito mais por conta desse cenário mesmo que a gente está vendo do mercado de cripto. Essa atualização veio num fluxo muito baixo. Se você vê o TVL, por exemplo, do Ethereum Classic, sozinho, acho que ele tem $200 mil, enfim um TVL muito baixo para um adep de todo o ecossistema Ethereum. Então eu creio que no curto prazo eles vão querer fazer barulho, mas que no médio e longo prazo isso não seja mais problema e não vai haver necessidade para que cada atualização que o Ethereum queira fazer tem que existir um fork diferente e prejudicando cada vez mais. Então esses ruídos de curto prazo em relação a isso vai acontecer, mas no médio e longo isso vai ser muito bem resolvido. Não é puxando aí a sardinha para o Vitalik, mas eu acho que ele sabe administrar muito bem a comunidade dele. Maravilha, vou até trazer o mapa novamente aqui, o Vector da Nelogica, para a gente trazer algumas atualizações, principalmente em relação ao patamar do Bitcoin, 23.067 dólares. A gente vê aí um movimento desde a alta, que é a máxima de 69 mil dólares, bem agressivo para baixo. A gente teve aqui próximo de maio a junho uma queda muito brusca no valor do Bitcoin. Agora a gente está no 23.070, 69 dólares, está oscilando bastante aqui. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar, Luísa, em relação a esse patamar, como que você avalia esse momento do Bitcoin que está testando, está voltando, meio que não consegue se estabelecer ali próximo dos 24 mil dólares, já testou acho que 3 vezes e caiu novamente por conta de talvez uma casa do destino, sempre tem alguma divulgação ruim próximo aí dessa máxima. Qual que é a sua avaliação sobre isso, essa perspectiva para o Bitcoin no médio prazo, inclusive, até o final do ano, acredito, a gente tem bastante coisa para acontecer lá nos Estados Unidos. Como que está a sua visão para ele? Eu estou bastante otimista nesse segundo semestre. Eu creio que muito da manipulação do mercado esteja sendo dizimada mesmo. A questão da alavancagem, a gente tinha um nível de alavancagem absurdo dentro do mercado, a gente está tendo níveis de spot muito interessante. Até a venda do Elon Musk, o pessoal me pergunta muito, Luiz, a venda de 75% da posição da Tesla, para mim é positivo. Quer dizer que cada vez menos a gente pode ter uma manipulação de mercado, menos tweet do Elon lá, né? Para manipular mercado. Então eu vejo isso de forma muito positiva. E talvez ele esteja mais saudável agora do que aos 3 mil dólares quando estava lá em 2018. Então, nessa atividade da rede, quando eu falo da atividade da blockchain lá tanto a gente chama de LTH, né, que é as baleias do mercado, só aumenta, então os holders do mercado só estão aumentando, cada vez mais vê-se menos especulação, a entrada do institucional cada vez mais forte, não somente no Bitcoin, agora o institucional olhando mais para o Ethereum, faz com que isso fortaleça a questão do mercado, pode vir a buscar um trilhão e meio de market cap novamente. Então, nessa conjuntura para médio, longo prazo, é muito positivo, porque o institucional que não entrou no halving passado, ele está querendo se posicionar agora, tá? Então, nesse atual cenário, nessa atual conjuntura, para um médio e longo prazo, eu vejo um momento bem oportuno de compra mesmo, de segurar a moeda, de saber que ela é uma moeda escassa e que tem uma inflação muito pequena ante a cada halving e a cada ano que se passa será menor. Então, analisando esse cenário, eu posso dizer que a gente está melhor que em 18 em termos de saúde do ecossistema do Bitcoin. Maravilha. Lembrando aí, para quem quer operar no curto e médio prazo, acostume-se à volatilidade do mercado.
É assim mesmo, para quem está pensando aí no longo prazo, sempre bacana ficar de olho aí no que os principais atuantes aí do mercado, no que os principais nomes do mercado estão pensando, estão acompanhando, estão dizendo, e é sempre a gente tenta trazer aqui na BMC News essas pessoas mais capacitadas possíveis aí para conversar com a gente gente entender o que está acontecendo, e hoje foi a Luísa Pires, Head de Criptoativos da Levante. Luísa, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui no Crypto News, diário na BMC News, sempre trazendo informações. Agradeço por ter cedido esse tempinho para falar com a gente.